Então dá para assumir que o futebol odeia as mulheres? Sim, sem dúvida nenhuma. O futebol detesta as mulheres. O homem manda, a mulher obedece. A sensação, a lição de que a vida é coletiva. Não tem nada que a gente faça sozinho. Então, eu acho que o futebol, ele é mais bonito quando ele dá essa ideia de que a gente está junto. E a vida e o jogo não são sobre ganhar, é sobre a gente se relacionar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Restam dúvidas? Eu sou Renata Pisa, roteirista do Capital da Dúvida. Estou aqui com o Fabrício Guimarães para a gente comentar um pouquinho sobre esse episódio maravilhoso com a Mili Lacombe, sobre futebol, mas sobre muito mais do que futebol, né, Fabrício? Queria começar pelo gancho, você como homem, e vocês falaram um pouco desse lugar do futebol aprisionar ou libertar. Ele pode fazer as duas coisas. Ele pode aprisionar, se você quiser olhar para o futebol e entender ele como um núcleo disciplinador, autoritário. Então, o que a gente tem hoje, por exemplo? Treinadores que enxergam o campo como um jogo de posição. Queria entender como isso foi para você ao longo da sua vida, se você sentiu mais esse espaço como um lugar de te acolher e de você acolher também outros caras, ou se no final ele reforçou alguns estereótipos, algumas convenções machistas que porventura você já tivesse. Foi um episódio muito especial. Eu acho que, no teu ponto, ele aprisionou mais do que libertou. É engraçado que ela falou da relação com o pai. Eu também sempre tive uma conexão com o futebol que veio através do meu pai. Meu pai também, fluminense. Tinha muito essa conexão com o pai. Eu acho que também porque ele morreu cedo, de uma certa forma, o futebol acabou virando um pouco de uma memória afetiva que eu tinha com ele. Mas eu acho que tinha elementos, porque eu nunca fui um grande jogador de futebol, por mais que brincava ali quando criança, mas eu lembro, por exemplo, altinha na praia. Pra mim sempre foi uma coisa meio excludente. Puta, eu era péssimo. Meus amigos zoavam que quando eu era menor eu não conseguia achar meu nariz. Então imagina jogar futebol. O nariz do Fabrício é uma questão aqui nesses de novo reacts. aparecendo, é o tema da semana. Então tinha um pouco desse lugar, eu acho que até de uma não masculinidade. Assim, sabe? De uma certa forma, putz, como eu não sou tão bom nisso, parece que você fica num lugar meio não masculino. E sempre foi uma coisa que eu evitei, assim, de uma certa forma. Que engraçado. Você, com essa altura toda, não tentou um gol, ser goleiro? Não tentei gol. Eu acho que eu jogava mais como atacante. Mas a gente brincava muito, tipo, meu pai, meu irmão, e tipo, ali uma coisa mais reservada. Mas no aberto, assim, nunca foi um lugar de conforto pra mim. Acho que outra coisa interessante que ela trouxe foi a questão do feminismo, né? A Mili Lacombe, super feminista. Quem não segue, por favor, comece a segui-la agora, porque eu acho que é um aprendizado para todos nós. Acho que ela trouxe justamente esse ponto, né? De que o feminismo não é um favor que os homens vão conceder às mulheres, mas é um mecanismo de libertação para todos nós. O feminismo, ele não é uma luta de mulheres contra homens. Muito pelo contrário, assim, às vezes um cara pergunta assim, o que eu posso fazer para te ajudar? E eu respondo, meu querido, você não entendeu. Essa pergunta me diz que você não entendeu onde a gente está. Somos nós que estamos te ajudando. O feminismo vai libertar você, porque o machismo te aprisiona. O machismo mata homens todos os dias. Isso foi alguma coisa que te pegou, assim? Que te abriu o olhar de um outro jeito? Muito. Eu achei que ela trouxe de uma forma que eu não escuto tanto, que é esse lugar onde que o feminismo está me ajudando a ser melhor como homem, e não só no caso do homem, mas eu acho que como sociedade como um todo. Que eu acho que é menos uma coisa combatível ou combatente e muito mais uma coisa que, cara, tá te ampliando a visão, né? Tá te trazendo uma dinâmica que talvez você não tenha e não conceba. Eu falei um pouco desse amigo africano, eu fui parar nesse jantar com ele exatamente porque a gente conversava muito sobre racismo. E ele me falava, você não consegue entender, porque você é branco. Vem minimamente experimentar isso aqui, que você minimamente vai ter uma noção do que acontece comigo, que vive num mundo de brancos, porque eu não tô na África mais. Então eu acho que a forma como ela falou do feminismo me levou muito mais para esse lugar, assim. Primeiro que tenho muito o que aprender nessa dinâmica como um todo, mas também tirou um pouco desse lugar da dinâmica só combativa, sabe? E trouxe muito mais para um lugar de parceria, assim. Gostei muito. Eu acho que uma coisa interessante que ela traz, né, um pouco ligada a isso, a questão do afeto, né? Da gente ser tocado pelo outro, né? A gente normalmente associa afeto só a sentimento, mas na verdade afeto, se a gente for uma versão mais de Spinoza, é muito mais as coisas que te afetam de alguma maneira. E para te afetar, você tem que ter contato com elas, né? Eu acho que a gente tem pouco contato com o diferente, em geral. E talvez o futebol, por mais
paradoxal que isso seja, porque eu acho que ele é contraditório mesmo, seja esse lugar onde a gente possa abraçar o diferente, né? Porque você tem uma ligação maior ali, que é o teu time, e aí não importa um pouco a cor da outra pessoa, o gênero dela, de onde ela é, se fez um gol, você sai abraçando todo mundo, né? Você vai pra geral. Parece que vai pra um lugar onde você tem permissão pra se liberar um pouco dos seus estereótipos, conceitos e preconceitos, de uma certa forma, por mais que seja cheio disso, mas acho que a emoção toma conta e aí acho que o humano prevalece. E uma coisa que é muito legal de estar aqui olhando pra ela é que o brilho no olho que ela Talvez tem... ficou encantado. Namore alguém que tenha o brilho no olho da Mili lá falando de futebol. Não, mas eu acho, a gente até comentou isso no final, assim, acho que um dos grandes privilégios da vida é você fazer o que você ama, né? E ela claramente faz o que ela ama. E tem uma coisa muito legal também ali na parte do joguinho, do bate-bola que vocês têm, né? Cada programa a gente tem um bloquinho ali com um desafio novo. Você foi roteirista de Amor e Sexo, programa da Fernanda Lima. Na infância, uma professora te convenceu a jogar bola e você cobriu os atentados de 11 de setembro. Eu acho que é na infância uma professora te convenceu a jogar bola que é mentira. Você vai gabaritar, é né? mentira. Uau! Uma professora tentou me tirar da quadra, me obrigou a brincar de boneco. Comunismo... Ela entregou, acho que a relação com o pai ficava claro que a professora não ia estimular ela a jogar futebol. Ela falou do time, Corinthians e Fla-Flu, enfim. É um espaço também muito interessante, assim, porque eu acho que uma das coisas que motiva o Capital, né, é esse lugar de movimento. Barreiras, sei lá, certezas que ela derrubou, dúvidas que ela investigou. Então acho que é legal conhecer um pouco mais da intimidade da pessoa, exatamente porque isso mostra que ela está construindo o que ela acredita, né? E de onde vem um pouco desses estímulos e dessas forças. Então, acho que é gostoso fazer isso. Que bom. Acho que também é muito legal te ouvir, porque eu fico pensando que também uma das coisas do Capital é a gente aprender a conviver com coisas que são contraditórias no mundo, né? E o futebol é um ótimo exemplo disso, porque a gente às vezes acha que uma coisa é só branco ou só preto, né? Ou só doce ou só salgado. E eu acho que tem esses agridoces aí no meio, essas nuances, que é um grande desafio para navegar no mundo atual, né? Você não ter tanta certeza sobre algo, né? Você tá mais aberto às dúvidas e a acomodar, né? A Mili falou disso, de acomodar um pouco as contradições dentro de si, aprender a conviver, né? Nem sempre seu ídolo vai ser ídolo em todos os aspectos da vida. Eu acho que a gente, ser mulher e gostar de futebol, é você ter que acomodar essas contradições dentro. Você tem que achar um espaço para acomodar essas contradições, entender o que você vai descartar. Maradona foi outro meu ídolo máximo, assim. E um cara com consciência de classe. Um cara com consciência do que é uma democracia, do que é o capitalismo, do que são os países periféricos. Ao mesmo tempo acusado também de práticas de violência de gênero. Então, o que a gente faz com isso? Outro dia eu li um texto de uma jornalista argentina feminista, maravilhoso. E ela fala assim, gente, me deixem amar o Maradona. Pelo menos não me tirem isso. Eu vou acomodar em mim essas contradições. Então, eu acho que ser mulher e gostar de futebol é você ter que ficar acomodando essas contradições todos os dias. Claro que a gente prioriza quem puder ser uma pessoa muito legal na vida, né? Não só no campo, mas acho que tem um pouco essa dinâmica, né, Fabrício? Me deixa amar o Maradona, né? Como ela falou, acho que a gente vive um momento muito binário, né? Muito, não sei se é toda a história do algoritmo, mas o é 0 ou é 1. Que faz muito sentido, né? Isso que eu falo, é 0 ou é 1, não tem? Exato, você não tem mais o meio termo e também acaba tendo uma certa obrigação de você ficar naquele lugar que talvez para esse tema você tá aqui, mas para outro tema você tá de lá, né? Então eu acho que essa capacidade e essa habilidade de absorver isso no dia a dia, acho que também é bem libertadora. E traz uma originalidade ali grande. Total. Eu fiquei muito arrepiado quando ela falou o olhar otimista dela perante o futebol feminino na Copa do Mundo do ano que vem, porque realmente, assim, quando você percebe, depois a gente acabou não entrando um pouco nisso, depois eu trago essa pra mim, me arrependo, porque o grande diferencial é você perceber o comportamento de público nos estádios quando o jogo é feminino. Porque além da presença das mulheres, tem a presença das crianças, que foi uma coisa que está sendo cerceada por conta de violência, de torcida organizada, São Paulo torcida única, etc. Mas ver ela falar, o otimismo dela perante a Copa de 27, assim, eu acho que realmente nenhum de nós está meio em vista assim, do fenômeno que vai ser. Por conta dessa inclusão que estava tão distante do futebol, que ela falou da elitização, né, e tal. Então eles dizem, você, número 2, não vai sair dessa zona do campo. Você, número 3, não vai sair dessa zona do campo. E vocês vão passar a bola assim e vão passar a bola assado, que é um futebol tipicamente europeu.
isso. O futebol brasileiro é o futebol de rua. É um futebol sem regras. É um futebol dos 2 chinelos para fazer o gol. É um futebol que é jogado na terra da favela, na areia da praia. Esse é um futebol de comunidade. Esse é um futebol que você não precisa falar para entender o que vai acontecer. Então, recuperar esse futebol é recuperar o que é o Brasil. Mas a gente não tem isso hoje mais. Eu acho que o masculino perdeu um pouco esse brilho do tipo, tá todo mundo meio desacreditado, né, da seleção. Então, eu acho que talvez o feminino consiga resgatar isso, assim, de certa forma. Eu que venho de um lugar otimista, né, otimista realista agora, eu achei muito bom, porque ela me deu um lugar para acreditar, porque que aprendizado não vai ser para essa sociedade a gente inverter o papel e ver a mulher entregando uma coisa que o homem não está entregando, né? Então, me dá uma sensação de que, cara, de fato a vida tem uma direção. Eu gostei disso muito. É isso, gente. Para terminar, qual é o seu time? Corinthians. Mentira, ele nem é Corinthians. Corinthians não sou eu, gente. Então terminamos com essa. Corinthians é o melhor time. Se não tiver Brasil, Corinthians entrega. Vai, Corinthians. Mas estou torcendo pelo Brasil também, vai. Eu também. Mas assim, eu falei que a gente ia terminar, mas tem mais uma coisinha que ela falou que eu acho que é muito legal no futebol, que é você torcer pelo pequeno. Quando a gente vê um time como a Costa do Marfim jogar de igual para igual com o país que colonizou a Costa do Marfim, isso é muito bonito, sabe? É muito histórico. É Cabo Verde. Quando a gente entende que no futebol o pequeno ganha do grande. E não é raro, muito pelo contrário, é bastante frequente. Quando a gente entende que o futebol traz infinitas histórias de superação, para que todo mundo esteja ali. Eu torci por Cabo Verde nessa Copa, assim, comecei a seguir vozinha, assim, eu acho que tem essa felicidade que às vezes você fala que a vida não é justa, a gente sabe disso. Então quando algo assim acontece, você fala, cara, é muito legal de ver, né? Acho que é muito legal ver que isso é possível, né? É isso, é manter o sonho de certa forma. Gente, obrigada. Sigam o canal para continuar acompanhando todos os conteúdos. A gente tá no TikTok, Instagram, se inscreve aqui no YouTube, que a gente tem muito conteúdo pela frente. Obrigada.